e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, pagou no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche teus olhos, peça para o Espírito Santo continuar ministrando teu coração. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse dia, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu levo cativo em submissão a ti, Senhor, o meu entendimento, o meu conhecimento. Que o Senhor tenha liberdade de falar aqui, Senhor, nessa noite. Usa a minha vida com poder e autoridade, Senhor, neste lugar. Abre, Senhor, o entendimento dos teus filhos. Que o Senhor venha tratar, Senhor, naquilo que é o mais íntimo de cada um nessa noite. Em nome de Jesus, nós amarramos todo valente, lançamos no abismo toda devagação da mente, toda perturbação, todo espírito mentiroso, cala-te e emudece. Aqui só a ação do Espírito Santo de Deus. É o único Espírito que tem liberdade no nosso meio, é o Espírito Santo de Deus. Nós amarramos todo valente e lançamos no abismo. Espírito Santo, flui em nós água viva. Traz a existência, Senhor, a tua paz no interior de cada um. Traz a tua presença viva neste lugar, nessa noite. E em tudo, Senhor, nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Neste tempo, o povo estava cativo no Egito. Eles eram escravos no Egito. E o povo cresceu muito. E estava muito numeroso. E Faraó teve medo do povo. Medo do povo escravizar. Medo do povo se rebelar e tomar o Egito. E aí ele deu uma ordem às parteiras: todo menino que nascer é para matar. As meninas, deixa viver. Por quê? Porque as meninas se casariam com os egípcios. Mas Deus tinha uma direção para o povo, que era o quê? Ser um povo separado, ser um povo santificado. A direção é que hebreu casava com hebreia. A direção é que não houvesse contaminação de cultura, que não houvesse contaminação no meio deles. Lógico que havia suas exceções das pessoas que se convertiam ao Deus de Israel. A gente sabe ao longo da história, mais para frente a gente começa a ver, né, por exemplo, Ruth, que era moabita e se converte e vai para a linhagem de Jesus. Raabe, que era de Jericó, se converte e também entra para a linhagem de Jesus. Então a gente sabe que havia suas exceções, mas a direção do povo é que não fosse assim. A direção para o povo de Deus é que não fosse desse jeito, para que não houvesse o corromper. Porque o educar está na mão das mulheres, o ensinar, o edificar a casa está na mão das mulheres. Não que o homem não tenha responsabilidade, ele tem, mas o formar está nas mãos da mulher.
Tanto é que a gente vê mulheres que têm filhos que são de pais diferentes, mas quando a mãe é a mesma, a educação é semelhante, é igual. Mas quando é o homem que tem filhos de mulheres diferentes, a gente vê nitidamente a diferença na educação. Porque essa parte, querendo ou não, foi entregue nas nossas mãos. Amém? Nós, como mulheres, como mães, formamos o futuro da igreja. Nós formamos os futuros pastores, os futuros presbíteros, os futuros apóstolos, aqueles que são o futuro da igreja de Cristo. Então pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz: encuca a palavra deste livro na cabeça dos teus filhos. Encuca, repita, 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 para que eles guardem essa palavra. Pratique essa palavra, ensine o seu filho, ensine com atitude, ensine o seu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Não eleve ele a culto, não eleve ele à igreja, ensine com tudo aquilo que você tem, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você é, ensine o seu filho. Amém? E aqui nós vemos um povo muito numeroso que recebeu uma ordem às parteiras, mas Joquebede, ela esconde o bebê por 3 meses, porque ela não queria que ele morresse. A ordem era matar, e se alguém visse, ele iria morrer. Ninguém pode matar projeto de Deus. Ninguém pode matar o que Deus tem determinado para libertar. Porque Moisés nasceu com um propósito, e o propósito era libertação. Ele era aquele que libertaria o povo de Deus, era aquele que ia como profeta diante do povo, ele era aquele que ia subir no monte para falar com Deus, e a face dele ia resplandecer, ele era aquele que ia receber todas as direções. E muitas vezes nós não entendemos os projetos de Deus e achamos que temos que proteger com a nossa mão, com o nosso braço. Eu vou te falar uma coisa: a promessa de Deus, se você não aprender a entregar nas mãos do Senhor, nas tuas mãos ela pode morrer, mas nas mãos do Senhor não vai morrer. Nós precisamos aprender a abrir mão, a confiar no Senhor. Ela pega um cesto, passa o betume nele para não entrar água, para não entrar bicho, para não entrar nada. Coloca a criança lá dentro e deixa na beirada do rio. E fala para a filha dela: fique de olho. Você precisa aprender a abrir mão. O recado de Deus para você nessa noite é que você precisa aprender a entregar nas mãos dele. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, não tinha mais como ela esconder. Não tinha mais o que ela fazer. Tudo que ela poderia fazer era largar. Era deixar na beirada do rio. Tudo que ela poderia fazer era deixar lá e orar. Vai lá, filho, olhar. Quando Deus tem um projeto, Ele coloca a pessoa para tomar banho na hora certa e no momento certo. Existe o tempo certo, e ontem, quando o Senhor estava falando isso, marcou muito quando Ele falou do tempo. Existe o tempo certo do cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Existe o tempo perfeito do Senhor. Quem cronometrou e quem agendou o encontro da filha do faraó com a criança no cesto foi o Senhor. Aquela criança, ela não iria ser criada ali, porque ela precisava crescer como livre. Escravo não liberta ninguém, ela precisava ser livre. E tem coisas que não é livre, porque está preso na tua mão. Tem coisas que é para você entregar, porque Deus tem liberdade nas situações.
Quando ela entrega ali, o que acontece? A filha de Faraó enxerga que a criança é dos hebreus. Ela sabe do decreto. Não importa a lei que Satanás levantou na terra. Não importa aquilo que Satanás está querendo determinar para matar o futuro, para matar a promessa, para matar aquilo que o Senhor tem para a vida sua. Não importa o que ele determinou. O Deus que nós servimos é o Deus que muda a lei em nosso favor. O Deus que nós servimos é o Deus que levanta a filha do Faraó para salvar aquele que é o libertador. Se precisar levantar alguém na casa do inimigo para guardar a herança, a promessa, para guardar aquilo que ele tem por futuro, ele vai levantar, mas vai ser preservado. O problema é que a gente quer ficar com eles na nossa mão. E eu não estou falando só de filho. Quando o seu coração está preso, o Espírito Santo não age. Às vezes é uma guerra, às vezes é uma luta, às vezes é um problema financeiro, às vezes é, sei lá, é filho, é marido, é tudo junto. Tem horas que você precisa aprender a entregar. Se você não entregar, nas suas mãos morre, mas na mão de Deus vive maravilha. Quer viver maravilha? Entrega nas mãos do Senhor. Vou falar uma coisa para você. Escravo não recebe salário. Aí, Lucas, desculpa aí. A salvação, ela veio. Tá bom aí, Lucas? Ô, glória. A salvação, ela veio. E ela veio começando a trazer libertação dentro da casa. A partir do momento que aquela mulher adota aquela criança, ela não faz parte mais da herança da escrava, ela faz parte da herança dos livres. Ela é livre. Aquela criança não iria ser criado como escravo na casa de Faraó. Aquela criança seria criado como príncipe na casa de Faraó, como alguém da família, como alguém que é livre. E ela recebe ali o salário. Escravo não recebe salário. Ache uma ama para essa criança. É lógico que a menina foi chamar quem? A mãe. A mãe. Ache uma ama de leite para essa criança, que eu vou lhe pagar o salário. Escravo não é assalariado. Assalariado é trabalhador livre. O projeto de libertação do Senhor começou dentro da casa de Moisés. Moisés começou a trazer a libertação dentro da casa dele. E Deus te levanta nessa noite para que haja libertação dentro da tua casa. A partir daquele momento, entenda uma coisa, até aquele menino crescer e ser formado, Joquebede não estaria mais viva. De todas as mães que os filhos morreram, elas também morreram como escravo. Os filhos nasceram como escravo e morreram como escravo. Mas porque ela aprendeu a abrir mão e confiar no Senhor, ela morreu livre. E o filho morreu livre. De toda aquela geração, quando a gente olha para a história, a gente vê os filhos deles. Eram os filhos deles que viram as pragas. Eram os filhos dele que viram o mar se abrindo. Eram os filhos dele que foram para a terra prometida. Eram os filhos dele que viram o poder e as maravilhas do Senhor. Se Joquebede não tivesse entregue ao Senhor, ela não teria sido livre. Tem coisa que te aprisiona porque está nas tuas mãos. Porque a hora que você entregar nas mãos do Senhor, você vai viver a libertação. Nas nossas mãos, não tem como ter maravilha. Como livre, ele recebeu orientação. Como livre,
Ele recebeu um conhecimento no melhor país da época, na maior potência do mundo, no melhor lugar que tinha na terra. E depois ele teve que aprender também a confiar no Senhor. Mesmo com todo aquele conhecimento, ele não podia confiar naquele conhecimento. E o Senhor coloca ele no deserto. Eu vou falar para você uma coisa. Para de reclamar do deserto que você passa, porque o deserto que você passa é lugar de transformação, é lugar de bênção de Deus, é o lugar onde Deus te ajusta, é o lugar onde você vive as maravilhas do Senhor. É no deserto que você é alimentado. É no deserto que você vê o pão caindo do céu, a água saindo da rocha, a nuvem de cordonize vindo sobre a tua vida. É no deserto que você vê Moisés subindo e descendo, resplandecendo a glória de Deus. É no deserto que você recebe a orientação para viver como livre, como nação livre no novo tempo que Deus tem preparado para a tua vida. É no deserto que você recebe a orientação para viver como um ser livre. Então para de reclamar do bendito do deserto e aprende a ouvir a direção que Deus tem para a tua vida e aplicar em nome de Jesus. Existem coisas que não é para estar na sua mão. 1 Reis 7, a palavra do Senhor diz que Elias foi levado para a casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, que ficava em Sidom, ou seja, fora da terra de Jerusalém, fora da terra prometida. Existia um propósito. E quando ele chega lá, ele fala, me dê um pouquinho de comida. E ela fala assim, a sua filha não tem nada. Senão, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Que eu vou pegar uns cavacos ali, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e nós comeremos e morreremos. E ele fala assim, mas faze primeiro porque assim diz o Senhor, da farinha da tua botija não faltará, e o azeite da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará. A farinha representa o pão. A farinha representa o pão vivo que desceu dos céus e está sobre a tua vida. A farinha representa o Cristo vivo sobre a tua vida. O azeite da botija não faltará. O azeite da botija representa a porção do Espírito Santo sobre a tua vida. O azeite da botija representa a unção do Senhor sobre a tua vida. Se você tiver a palavra que Deus coloca na tua vida para você, se você guardar só para você, o azeite que está dentro de você, a unção de Deus dentro de você, você vai acabar morrendo. Eli comeu da porção do Senhor a vida inteira, sacerdote na casa do Senhor, gordo, permissivo, deixava os filhos fazer o que queria dentro de casa, sabia que Deus tinha separado. Um dia recebe a notícia que os filhos morreram e que a arca foi roubada de Jerusalém, cai, quebra o pescoço e morre. Por quê? Porque a porção da unção que Deus está colocando sobre a tua vida é para você derramar. Na tua mão não é nada, mas quando você derrama debaixo da direção do Senhor, há multiplicação sobre a tua vida e sobre quem recebe. Como que eu derramo essa unção? Qual o teu chamado? O teu chamado é evangelista. Oi, Dayara. Tudo bem? Você está precisando de uma palavra de Deus. Vem cá, minha filha, vamos para a igreja hoje? Vem cá, meu amor. Tá tão linda. Vamos para a igreja hoje assistir um culto. Você chega, Dayara senta aqui bonitinha, e ela, pode sentar, Day. E ela assiste o culto. Entendeu? Dayara assistindo o culto na presença de Deus. Esse é o papel do evangelista.
trouxe aqui. Aí vem o papel do pastor, da pastora. Aí vem a pastora Raquel e começa a apacentar a Dayara, porque o papel do apacentar não está no evangelista, está na mão de quem? Por isso que muitas vezes a pessoa te pergunta, você fala, meu Deus, o que eu falo agora? Tem coisa que você não vai ter resposta mesmo, meu irmão. Mas tem coisa que você vai ter a resposta. E a resposta é a palavra de Deus, o pão que Deus colocou na tua boca. Então derrame. Agora, cuidado com os conselhos que você dá que não vem do Senhor. Como que você multiplica essa farinha, esse azeite? Como que você traz essa multiplicação? Eu troquei você de lugar, vou deixar você aqui agora. Você é intercessor, como é que você derrama essa unção? Como que você derrama isso? Em oração. Se você não orar, como é que vai ser? Você não ora por você, não ora por seu marido, não ora pela sua casa, não ora pelo seu filho, você vai orar. Você não está derramando azeite. Você é pastor, leva a palavra, ora pelo povo, busca lá fora as ovelhas perdidas da casa de Israel. É assim que multiplica, exercendo o teu chamado, o teu ministério, falando do grande amor de Deus, falando da obra de salvação. Gente, o povo não sabe muitas vezes que Maria depois casou e teve outros filhos. A mãe de Jesus gerou outros filhos, concebeu o casamento e teve outros filhos. Tem gente que ainda não sabe disso. Tem gente que não sabe que a salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ainda acha que a salvação vem por aquilo que se leva. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, na Páscoa, a minha parente lá fez ovo de Páscoa e levou porco à nata. Eu falei, que legal, mas a salvação ela continua sendo pela graça. Fazer as obras não é mais do que a nossa obrigação. Fazer o bem ao próximo, amar o próximo como nós nos amamos, não é mais do que a nossa obrigação. A salvação, ela continua sendo pela graça. Da perfeita, a melhor pessoa que eu conheci na vida, só faltou Jesus, então faltou tudo. Precisa da graça de Deus. O problema é que a gente está retendo pra gente. Sabe o que acontece? Jerusalém, Israel, representa o povo de Deus. Quantas palavras você tem recebido e você não tem se atentado e não tem recebido como a palavra de Deus. Mas quando Deus levanta o mesmo Elias que foi levantado para falar sobre Israel, que o Senhor era o único Senhor que não estava morto, porque Jezabel saiu espalhando junto com os profetas de Baal, que o Deus de Israel estava morto, mas quando ele se levanta para falar que o Deus de Israel é um Deus vivo e que ele não morreu e nunca vai morrer, e que aquele que é Deus mande fogo do céu, o povo de Israel ainda estava cogitando em dois caminhos, mesmo vendo o fogo caindo do céu. Mas quando Deus levanta o mesmo profeta para trazer a palavra sobre a viúva de Sarepta, porque era aquilo, um livramento sobre a vida dela, sobre aquela casa, sobre aquela família. Quando ela faz aquilo, a herança dela é preservada, a casa dela é preservada, a família dela é preservada. Quando ela faz aquilo, a morte sai da casa dela. A sentença de morte que estava sobre a casa dela, a sentença de miséria que estava sobre a casa dela, foi quebrada a partir do momento que ela ouviu o que o profeta Elias liberou. E a palavra de Deus diz o quê? Credes no Senhor seu Deus e credes nos seus profetas e... profeta tem liberado palavra nesse altar e você tem tratado como palavra de homens. Assim diz o Senhor, vai sair a morte da tua casa hoje. Entenda o que é a palavra de Deus. Você recebe a palavra ou você ouve, entra por aqui e sai por aqui. Medita na palavra. Cara, tu passa um dia inteiro ouvindo de tudo quanto é coisa, mas não consegue ouvir o teu pastor falando e ensinando de novo? Ou você pensa que você aprende tudo num culto?
Eu não aprendo. Tem coisa que até hoje eu sento lá na ministração do primeiro ano que a gente gravou a palavra liberada. E eu vou ouvir de novo o que o pastor Cláudio liberou sobre a igreja, o que Deus liberou através da vida do pastor Cláudio, o que Deus liberou através da nossa vida, o que Deus liberou através da vida do pastor Silas, do pastor Anselmo, porque a palavra de Deus se renova e eu não posso me esquecer daquilo que o Senhor liberou sobre nós. Enquanto não se cumprir, cabe a mim obedecer e crer. Enquanto não se cumprir, cabe a você obedecer e crer. Só que se essa farinha ficar na tua mão e se esse azeite ficar na tua botija, se você não começar a multiplicar essa farinha e esse azeite, como é que vai fluir do teu interior? Deus te leva para um lugar, é para falar do amor dele. Tem gente que foge das rotas de Deus. Querido, você só vai fazer um caminho maior. Deus não vai mudar a direção porque você não quer. Deus não muda a direção. Deus não muda. Nós aprendemos também ontem aqui. Deus não muda, ele é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Já viu o cachorro brincando com o próprio rabo? Como é que ele fica? Né? Tem horas que a tua vida, você fala assim, nossa, mas não sai disso, não flui, não rompe. É porque você precisa cumprir a direção que Deus te deu. Enquanto você fugir dela, você vai ficar presa nesse ciclo. Precisa sair desse ciclo hoje, em nome de Jesus. Precisa confiar naquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Presta atenção. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Já pensou se ela pensasse assim? Não, senhor profeta. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu e meu filho. Tinha morrido, tinha deixado de viver o milagre. A herança dela tinha acabado ali. Acabou. Era viúva, só tinha um filho. Pobre, acabou. Mas porque ela abre mão e entrega, ela entra na história do livro de Reis. Não sei quantos anos depois, mas eu tenho certeza que é mais de 2025 anos depois. Ainda se fala da história da viúva que entregou o azeite e a farinha. Ah, Deus quer trazer à memória os milagres que Ele vai fazer na tua vida para a geração futura. Então entrega o que tem que entregar ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Vamos para outro milagre? Já vamos caminhando para o fim, né? Hoje é dia das mães, a gente tem as crianças ainda apresentando. Ela é sua. Havia uma multidão seguindo Jesus. Ó, tô paradinha aqui. Tô tentando lembrar tudo que eu anotei, Lucas. De vez em quando eu vou colar ali. Nossa pastora, se anota tudo. Não, na verdade, só o esqueleto, né, Andressa? Andressa teve esse prazer de ver os esposos da administração comigo, né? Só os esqueletos, para depois destrinchar. Aí eu fico, o que era mesmo? Como é que era? Eu falei um negócio mó legal, mas como é que foi mesmo? Pois é, se não é os vídeos da vida para ajudar, é os vídeos nossos, né, para lembrar o que foi ministrado. Existia uma multidão, e nessa multidão tinha um menino, os peixinhos lá, os pãozinhos, 5 e 2, 5 pães e 2 peixinhos, é isso, né? É porque ele fez 2 vezes o mesmo milagre. E tinha lá um monte de homem, um monte de mulher, um monte de criança. Não vou ler o texto dá informação. Se ele tivesse guardado aquela porção só para ele, como teria ficado aquela multidão? Se ele tivesse sido egoísta e falado assim, não, eles que foram desprevenidos, minha mãe mandou para mim, como teria ficado aquela multidão? Entenda uma coisa, Deus coloca as coisas na sua mão, na sua vida, porque há propósito dele no milagre.
o pouco que você tem do conhecimento da palavra de Deus, o pouco que você tem do conhecimento do mundo espiritual, o pouco que você tem do conhecimento sobre a adoração, o pouco que você tem na presença, no teu secreto, nas tuas mãos ele continua sendo pouco, mas nas mãos de Jesus, ele opera a multiplicação. A multiplicação do Senhor sobre a tua vida. Você olha e fala assim, não, mas eu não sei orar e é pouco. O seu pouco nas mãos do Deus Criador é muito, é Ele que opera o milagre, não é a sua oração. O pouco que você tem quando você entrega nas mãos do Senhor, ainda que seja um recurso financeiro, Ele é o Deus que multiplica. Mas se ficar contigo, não há multiplicação, não há milagre, porque quem faz milagre não é você, quem faz milagre é o Senhor. A gente olha para Abraão, quando Deus pede, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Abraão não fica com tristeza, não fica com pesar, ele não fica pensando em dar um jeitinho, ele simplesmente pega o menino e sobe. Eu vou entregar. Quando ele está subindo, ele fala para os servos, fica aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. A tua entrega é uma adoração. Se você não entrega, não tem adoração. Abraão estava tão desprendido que ele foi literalmente para sacrificar a criança. E o anjo fala, para, não precisa. Porque você não poupou nem o seu filho. O coração dele não estava na promessa. Ele sabia que Deus tinha prometido fazer dele, de Sara, da herança de Sara, uma grande nação. Então ele sabia que Deus também era poderoso, se necessário fosse, para ressuscitar Isaac. E isso é testificado no autor da carta dos Hebreus. Ele sabia, ele tinha convicção. O teu coração precisa ter essa convicção, essa fé de que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e Ele é poderoso, se necessário for, para ressuscitar o que você quis enterrar. Você quis, mas quem dá o ponto final é Ele, não é você. Nós precisamos entender que nesse contexto, aonde está a tua entrega, aonde está a tua adoração, nós vemos Maria pegando um nardo precioso e quebrando aos pés de Jesus e derramando aos pés de Jesus. Era a preparação dela para o casamento. Era a preparação dela para um futuro. Era o que ela tinha de mais precioso. O que você tem de mais precioso não pode ficar guardado no teu interior, dentro de você. O que você tem de mais precioso, ele precisa ser derramado aos pés de Jesus. E entenda, eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando da palavra de Deus. Mas se teu coração estiver no dinheiro, então entrega o teu recurso. Por quê? Vamos lá? Palavra de Deus. Eu disse que nós estávamos o quê? Terminando. Amém? E nós estamos o quê? Terminando. Na sua mão não é suficiente, mas na mão do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 19. Quem achou? Oh, glória!
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Aqui o Senhor está falando de riqueza e de bens. Mas eu vou abrir um parênteses. Se o teu casamento é o teu Deus, eu te informo que no céu não se casam nem se dão em casamento. Se o teu filho é o teu Deus, eu informo para você que a salvação é individual. Se a tua luta é o teu Deus, meu irmão, o que será de você? Porque luta não é para ser Deus. Luta é para a gente passar, vencer, nos fortalecer para a glória do nome dele. Preste atenção. Versículo 20. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Está errado. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí está o teu... Aonde está o teu coração? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas aí eu quero abrir. Adoração tem a ver com dedicação. Tem mulher que ora a vida inteira para ter um filho. Quando tem um filho, muda o tempo, não pode sair porque mudou o tempo. Tem a ver com dedicação. Eu comentei com vocês hoje quanto tempo a pessoa gastou das 10 da manhã às 5 da tarde se dedicando. Eu estou falando de dedicação. Adoração é dedicação. O quanto você tem se dedicado ao Senhor. O quanto você tem se dedicado na presença de Deus. Muitas vezes você está dedicado a vencer uma luta, uma situação na tua casa, ao invés de estar dedicado ao Senhor, adorando ao Senhor. O teu coração precisa estar no Senhor. Agora, se não tiver uma entrega genuína da tua parte, quem está sendo o teu Deus? Isso é meu e eu não vou dar para ninguém. É porque você não entende a minha dor, a minha luta, as minhas dificuldades, as minhas necessidades, as minhas ânsias, as minhas angústias. Talvez eu, Gisele, não entenda, porque eu sou um ser humano, mas o teu Deus entende e te diz, entrega nas minhas mãos, porque hoje tenho libertação para a tua vida. Nós precisamos entender na mão de quem a gente entrega as coisas. Se ficar com você, a promessa morre. Se ficar com você, não tem libertação. Se ficar com você, não tem provisão para o futuro. Se ficar com você, não tem milagre de multiplicação. Se ficar com você, para em você. Mas se você entregar nas mãos do Senhor, o Senhor tem maravilhas para você. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque o mais, seja o que for o mais, ele fará. Então se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus, e debaixo dessa palavra. Eu não sei o que é o teu Deus, o que tem tomado o teu coração, o que tem enchido o teu coração, o que tem tomado o teu tempo, que tu tem se dedicado mais do que deveria. Eu não sei quem tem sido o seu Deus. Talvez você pense aqui hoje que o teu Deus é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, mas você está se dedicando em adoração, ao invés de entregar. Hoje é noite de quebrar o vaso. Hoje é noite de entregar o bebê, porque Moisés não vai morrer, pode ficar tranquilo. Entrega esse bebê.
Entrega essa promessa, entrega essa herança. Hoje é noite de você entregar a farinha, o azeite. Começa a orar aí pela tua casa, pela tua família. Para de reter a oração. Rebaraçora e calabaceia. Para de reter o pão que Deus tem te alimentado. É para você liberar essa palavra sobre a tua casa. É para você entregar e compartilhar esse pão com teu marido. É para você compartilhar com teu irmão, com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe. Porque não vai te faltar pão, alimento do céu. Ramassore labaceia labas. A unção do Senhor para ser liberada sobre a tua vida. Libera essa unção hoje. Shamanai, calabassore labas. Levanta as suas mãos aos céus e começa a liberar essa unção hoje. Libera o que Deus te deu hoje, mas é pouco. Então libera o pouco que você tem hoje. Não retenha o pouco que Deus te deu. Entrega nas mãos do Senhor. Vai sobrar 12 cestos cheios. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas aqui que nada aconteceu porque você não colocou em prática. Você não entregou. Tem pessoas que você não entregou, por isso não cuidou a multiplicação da ação de Deus. Só existe a ação de Deus quando você entrega. Enquanto está nas suas mãos, nada, absolutamente nada acontece. E tem pessoas aqui que você fica perguntando assim, mas eu oro, mas nada acontece. Eu faço e nada acontece. Porque você está... Tem pessoas aqui que têm um monte de cura sobre a sua vida. Enquanto eu estava aqui suando o nariz, olha só como as coisas são. Suando o meu nariz, o Senhor falou, tem pessoas aqui que não... A unção de cura está sobre ela. E aí ela fica assim, não, você tem que você ora, põe a mão na cabeça, põe a mão no ombro. Jesus, declara a cura sobre a tua vida. É assim que vai acontecer. Você precisa voltar para fora. Já tem um rio dentro de você e esse rio quer transbordar para fora. Aleluia! Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo este rio fluindo para fora da tua vida hoje, para transbordar para a direita, para a esquerda, atrás, na tua frente, mas volta para fluir em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida. E tem mais, nas áreas de maior transformação da nossa vida, são as áreas que o Espírito de Deus mais vai nos usar para transformar vidas em nome de Jesus. Os que vivem com situações de enfermidade aqui, são os que Deus vai usar para curar em nome de Jesus. Com muito temor eu vou falar isso. O tempo que você gasta falando mal da autoridade espiritual que está sobre a tua vida, se você parasse de falar mal para os seus parentes, para quem vai atrás de você, e começasse a falar da palavra de Deus, o Senhor já tinha operado tantos milagres através da tua vida, você veria tantas vidas transformadas, mas você prefere falar mal. Maledicência. Para com isso e começa a pregar a palavra em nome de Jesus. Você que deseja nessa noite fazer uma entrega genuína da tua vida na presença do Senhor, e você entendeu que até aqui você estava segurando, retendo as coisas, precisa fazer essa entrega. Você entendeu hoje? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu não sei se é sua dor, se é seu coração, se é sua luta. Quiser continuar do jeito que está, fica no seu lugar. Mas se você quiser entregar ao Senhor, vem aqui na frente.
Eu entendi a palavra, pastora, mas eu não quero ir aí na frente. Qual que é a diferença? A diferença é a manifestação pública, a confissão diante do Senhor. É ato de fé. Chama-se ato profético. Eu reconheço, Senhor, e eu estou indo diante do teu altar e na tua presença. Deixar no teu altar isso aí. Em nome de Jesus. Começa a entregar aí no teu lugar. Começa a entregar. Entrega aí. Eu não sei o que você tem que entregar, mas você sabe. Entrega aí. Em nome de Jesus. Nós declaramos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que estava com Deus na vida deles. Tudo aquilo que eles estavam levando, Senhor, carregando o peso das dores, dos cansaços, das bagagens. Aquilo que estava com Deus na vida deles. Aquilo que eles precisavam. A palavra entrega nas minhas mãos. Muitas vezes eu recebo a palavra, recebo a unção. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, da autoridade, em nome de Jesus, a libertação, aqueles que estavam escravos, que a libertação não acontecia porque estava escravo, estava preso, não conseguia viver a liberdade do Senhor, estava preso. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, vai ter libertação hoje. Em nome de Jesus, na tua mão morreria, mas na mão do Senhor a promessa. Vai viver promessa, vai viver milagre. A unção que Deus colocou na tua vida. Na tua boca, abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e começa a orar agora na tua casa. Porque Deus tem milagres sobre ela. E essa unção vai derramando sobre a tua vida. Declara a palavra do Senhor agora sobre a tua casa. Multiplica, né? A palavra. Lima da folha, calabacega na lavada. Novo tempo, a nova história, a libertação, a multiplicação do céu. Recebe uma porção nova da unção do Senhor agora sobre a tua vida. Recebe a palavra. É só isso mesmo. Recebe aí, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. Recebe, vai sentir caindo na tua vida o óleo do Espírito Santo renovador em nome de Jesus. A libertação do Senhor sobre a tua vida agora em nome de Jesus. A vida e vida em abundância. Toda sentença de morte. Pode sair agora. Não vai faltar pão, não vai faltar palavra, não vai faltar sal. Eu mergulho na vida de ti, mas peço que sua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrar.
pisou no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Deus te abençoe.